E para responder essa e outras questões, contarei com a colaboração da psicóloga, neuropsicóloga e mestre em educação, Magda Altafini. Então, Magda, vamos falar sobre a educação, o ensino básico à distância aí, para o pessoal aí, depois que ela fizer suas colocações, seu posicionamento, o pessoal fiquem à vontade para fazer suas perguntas, tá? E levantar questões, beleza? Sim. Vamos lá, Magda? Então, tá. Boa noite, pessoal. Eu acho que no primeiro momento eu gostaria de falar que o pessoal me conhece como neuropsicóloga, né? Mas a minha primeira formação é professora. Eu sou professora desde os meus 18 anos de idade, né? Eu acho que nem o Tupá sabe disso, né? Não, fiquei surpreso. Eu fiz o tempo de magistério, que a gente fazia o ensino médio magistério, né? Eu me formei com 17 anos e com 18 anos eu já comecei a dar aula, né? Então, eu sou professora desde os 18 anos de idade. Tenho experiência em sala de aula desde a educação infantil até a universidade. Então, antes de ser neuropsicóloga, eu passei por uma graduação de letras, português e inglês, dei aula 20 anos de inglês. Né? É bom para ajudar, para falar o nome da Mildly Crazy Me. Mildly Crazy Me. Mildly Crazy Me. Pois é, fiz uma faculdade de letras, português e inglês. Depois eu fiz uma especialização em psicopedagogia clínica, né? Sou psicopedagoga clínica já há 20 anos. Tenho consultório há 20 anos como psicopedagoga clínica. Depois eu fiz mestrado em educação. E depois do mestrado, eu ainda fiz uma outra especialização em neuropsicologia. Então, eu não sou só neuropsicóloga. Trabalhei 32 anos numa escola pública, sendo 15 anos diretora de escola. Então, eu tenho muita experiência com educação do ensino básico. Tá? Então, acho que só para esclarecer isso, porque o pessoal me conhece como neuropsicóloga, né? Sim, é bom você... Eu pensei que eu deveria explicar isso para vocês. Por que o nome do meu canal é Desenvolvimento Humano? Porque quando a gente trabalha com educação, a gente tem que ter conhecimento sobre o desenvolvimento, né, da criança, se a gente trabalha com a criança, do adolescente, se a gente trabalha com adolescente, e do adulto, se a gente trabalha com adulto. Então, eu estudei o desenvolvimento humano desde os meus 15 anos, quando eu entrei para o magistério, né? E estudo até hoje porque eu amo gente, né? Então, eu gostaria de começar a minha fala, então, explicando isso para vocês, certo? Agora faz 5 anos que eu estou aposentada, né, da escola, né, do ensino básico, né? Mas depois eu continuei dando aula na universidade, então, né, formando outros professores, formando psicopedagogos, formando psicólogos, né? Enfim, trabalhando com desenvolvimento humano. Muito bem. Então, o segundo ponto que eu acho importante esclarecer é o que é ensino básico. Porque quando a gente fala de educação à distância, nós temos que falar de cada uma das fases do desenvolvimento humano, né? Então, tem um ensino básico. O que é o ensino básico? O ensino básico compreende 3 fases, que é a educação infantil, que vai dos 4 aos 6 anos, né? O ensino fundamental, que é dos 6 anos até os 13 anos, 14 anos, né? Que são 9 anos agora, antes eram 8 anos, agora passou para 9 anos. E o ensino médio, né? Que pode ser o ensino médio comum ou o ensino médio técnico, enfim. O ensino médio comum seriam 3 anos, o ensino técnico normalmente são 4 anos, e mais a parte de estágio. Isto compreende o ensino básico, certo? Que é o ensino obrigatório, né? Porque todas as crianças até 18 anos têm que estar na escola pelo ECA, né?
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Ô, Magda, Sim. lembrando que é recente a obrigatoriedade, né, da questão da pré-escola, como muitos chamavam de jardim da infância. É recente, Sim. se eu não me engano, é de 2000 e... Sim, é recente. É recente, o ano de 2000. É bem recente. Eu não sei muito bem o ano, porque não me atento muito a essa questão, né, do tempo, Sim, mas eu sei que a partir dos 4 anos, os pais são obrigados a colocar as crianças na escola, certo? Certo. Enfim, então, dos 4 aos 18 anos, as crianças e adolescentes têm que estar na escola. Isso a gente chama de ensino básico. Ensino básico. Né? Depois tem a graduação, né, e especialização, e aí especialização e depois pós-graduação estrito sensu e lato sensu, né, que seria mestrado e doutorado. Bom, nós vamos nos focar hoje no ensino básico, né, mas eu vou falar de trás para frente, vou começar pela graduação e especialização. Legal. Rapidinho, assim, só para vocês terem uma ideia, fazendo um link entre o ensino à distância e o grau de formação, certo? Então, eu já tive experiência em trabalhar com ensino à distância desde 2005, 15 anos atrás, quando o ensino à distância era uma coisa nova, ainda eu comecei a trabalhar com ensino à distância no nível de especialização, estrito sensu, que é a especialização. Eu comecei a dar aula para uma especialização em educação inclusiva e psicopedagogia clínica institucional. No nível de especialização, eu acho que o ensino à distância funciona muito bem e leva uma especialização, uma formação a mais, né, para as pessoas que já têm uma graduação e que já têm autonomia para estudar sozinho, entre aspas, né? Porque o ensino à distância, né, como o Tupá falou no início da live, ele é um ensino que o aluno precisa ter muita autonomia. Porque ele escolhe o momento que ele vai entrar, que ele vai estudar, né? Ele tem que postar as atividades, os exercícios, às vezes ele pode fazer até prova online, enfim. Mas imagina isso há 15 anos atrás, então era muito novo para todo mundo. Para mim também foi, porque eu fui bem pioneira, assim, imagina 15 anos atrás. Enfim, mas nesse nível de especialização, estrito sensu, eu acho que funciona. Eu acho que funciona para quem é organizado, para quem tem autonomia e tem vontade de aprender. Tem motivação para aprender. Muito bem. Mas quando a gente fala em ensino à distância, no ensino básico, aí a coisa muda de figura. Né? Aí muda de figura. É um pouquinho diferente. Mesmo falando de ensino básico, nós temos que falar nas 3 modalidades, nas 3 etapas. Sim. Uma coisa é ensino básico, educação infantil, outra coisa é fundamental e outra coisa é ensino médio. Por exemplo, vamos falar de educação infantil. Crianças de 4 a 6 anos tendo aula virtual, como está acontecendo aí, né? Tem algumas escolas que estão dando aulas virtuais para crianças de 4 a 6 anos. Então, vamos pensar, vocês aí que estão assistindo, que são mães, que são tias, que têm crianças de 4 a 6 anos perto de vocês. As crianças nessa idade, elas não têm condições cognitivas, né, para ficar mais do que 10, 15 minutos na frente do computador. Não tem condições. Porque não tem maturidade neuronal, né? Porque o cérebro, agora eu vou falar como
pedagoga, como neuropsicóloga, o cérebro, ele está em constante desenvolvimento, né? Desde que a gente está lá na barriga da mãe da gente até o dia que a gente morre, o nosso cérebro, ele está em desenvolvimento, né? Conforme o que a gente faz, as atividades, o que a gente aprende, ele vai se desenvolvendo, certo? Mas nessa fase da infância, né? Vocês imaginem o cérebro de uma criança de 4, 5 anos. Hoje é um cérebro, amanhã é outro, completamente diferente. E a última parte para se desenvolver do cérebro é o lobo frontal. É o lobo frontal, né? Que é o da frente. Essa parte do nosso cérebro é o que nos torna humanos, que nos diferencia dos animais. Os outros lóbulos, o temporal, o occipital, o parietal, é tudo mais ou menos parecido com o cérebro do chimpanzé, por exemplo. O lobo frontal, ele é o que difere. E é o que se desenvolve por último. Então, capacidade de manter atenção, concentração, todas essas funções cognitivas superiores, elas estão nessa área do cérebro. Então, a criança de 4, 5 anos, ela não tem essa condição de se manter atenta. Então, assim, ok, a gente pode... Vocês podem ver, por exemplo, se vocês botarem um filmezinho na TV, a criança fica ali 2, 3, 5 minutos no máximo, e já sai e vai fazer outra coisa. Hiperatividade também, né? Exatamente. O que é? Essa hiperatividade das crianças é essa imaturidade do lobo frontal, né? Então, assim, por que os períodos na escola são de 50 minutos? Mais ou menos, 45, 50 minutos. Porque nós adultos, os adolescentes e os adultos, só conseguimos nos ficar atentos por este tempo. É a nossa capacidade de concentração e atenção. Então, se nós adultos conseguimos ficar mais ou menos de 45 minutos a 50 minutos concentrados, imagine uma criança de 4, 5 anos. Então, assim, na educação infantil, o ensino à distância, né, essas aulas virtuais, elas são importantes como? Primeiro, para tentar manter o vínculo, de alguma forma, com os coleguinhas, né, e com a professora, né, para a professora dar alguma atividade, incentivar, motivar ele a fazer alguma atividade em casa, para isso. Mas sem nenhuma cobrança em relação a conteúdos, a avaliação, entende? Enfim, educação infantil. Ficou entendido essa parte? Sim, sim, ficou sim. Olha aí, a Tanta falou, aqui nos Estados Unidos já vi estudo à distância chamado homeschool. Homeschool, desculpa se eu errei a pronúncia. Homeschool. Homeschool, Sim, porém os pais têm que envolver Magli. bastante, tipo 90% do tempo. Nos Estados Unidos, eles têm a opção, por exemplo, alguns pais, os pais têm a opção de dizer, eu não quero que meu filho vá para a escola, ele vai ter aula em casa, né? E daí tem lá os conteúdos, depois ele só faz as provas para ver se ele pode passar para o próximo nível, né? Mais ou menos aí isso. As provas são presenciais, né, no caso. Sim, as provas normalmente são presenciais. Eu sei que existe isso, viu, Magli? Né? Físicas. Mas assim, ó, a escola é muito mais do que ensinar língua, matemática, história, geografia, principalmente na infância, né? Porque o que a criança precisa nessa idade de educação infantil, de séries iniciais? Ele precisa abrir os horizontes, ele precisa se relacionar com outras crianças, ele precisa aprender outras habilidades, inclusive habilidades sociais, que não são essas, assim, acadêmicas, de fato, né? Que é muito difícil fazer isso em casa, porque em casa tu vai estar com teu pai, com a tua mãe e com teu irmão ali, né? Então,
o mundinho de uma criança que é criada, assim, tendo homeschool, fica muito limitado. Eu tenho muita preocupação com isso, né? Enfim, é claro que a gente está passando um momento, né, de pandemia que é inusitado, ninguém esperava por isso, os professores não estavam esperando, as secretarias de educação, ninguém estava esperando. Então, foi uma coisa assim, tipo, fechou e nós vamos ter que ver o que faz, né? Uhum. Mas a minha preocupação é com as cobranças, né? Com as cobranças em relação às tarefas escolares. Se tiver alguma pergunta aí, tu me fala, tá, Tupá? Porque eu não tô prestando atenção ali no chat para não perder a linha de raciocínio. Essa é a minha pergunta, então. Aí, tá na tela. A escola ensina. E a educação é responsabilidade dos pais? Como seria essa questão? Sim, Eu acho que tem um pouco de confusão, assim, sabe? Eu acho que nos últimos anos os pais estão meio que terceirizando a educação dos filhos. Estão achando que tudo a escola tem que ensinar. Eu acho que algumas coisas não é a escola que tem que ensinar. Valores não é a escola que tem que ensinar. A ser educado, a ter hábitos de higiene. Eu acho que isso não é papel da escola. Né? Esse papel é dos pais. Nós, pais, não podemos terceirizar essa educação. Essa educação é da família. Eu me lembro, uma vez, eu fui dar uma palestra numa cidade aqui, a uns 100 e poucos quilômetros daqui, e uma das professoras, fui fazer uma formação de professores, que eu faço muito isso, né? Formação de professores. E uma professora, era uma para professoras de educação infantil. E uma das professoras me disse que essa cidade tinha 3 escolas de educação infantil que só funcionavam à noite. Nossa. Daí eu disse, como assim só funciona? Eu nunca vi escola de educação infantil funcionando à noite. Não, professora, é que assim, ó, as crianças ficam de dia na escolinha de educação infantil. O creche, né? Que se chamava de creche antigamente, né? Que não é mais creche. Eles ficam de dia na escola de educação infantil e de noite eles vão dormir na escolinha porque os pais trabalham de noite, um trabalha de dia, outro trabalha de noite. Então, essas escolinhas, elas funcionam só de noite e no final de semana, caso os pais precisem ficarem com as crianças. Gente, chegou a me dar uma dor, assim. Chegou a me dar uma dor no meu coração. Porque tu fica pensando, eu fiquei pensando, meu Deus, para que ter filho, então? Porque hoje em dia a gente tem a opção de ter ou não filhos, né? Para que ter filhos? Eu pegar o Vários filho métodos, né? às 6 horas da tarde, numa escola, e aí eu levo para outra escolinha para dormir. Então eu só vejo meu filho no final de semana e. Gente, entende? Então, isso aí foi a maior prova da terceirização da educação. Eu faço assessoria. Jogar no colo, né? Do colo de outro para se livrar daquele. Sim. Eu faço assessoria para escolas de educação infantil, né? E então eu convivo muito com essa realidade de escolas de educação infantil. E, gente, se a gente deixar, os pais querem que a gente deixe as crianças jantadas de banho tomado, só para chegar em casa e botar a criança na cama. Quer dizer, qual é o contato que tu vai ter com o teu filho? Passa o dia inteiro na escola e aí já vai para casa de banho tomado e jantado. Quer dizer, a mãe não faz Tudo pronto. Nem um miojo para a criança. Um miojo que é 3 minutos. Ô, que é Magda, 3 minutos. Eu fiquei curioso. Você falou que a terminologia não é mais creche. Seria qual termo? Escola de educação infantil. Escola de educação infantil. Lembrando que seja bebê. Era jardim da infância, né? Alguns, não, né? Isso era no nosso tempo. Mas essa história do jardim da infância, por que jardim, né? Porque plantava era como se fosse plantar uma sementinha e, né?
e a É, criança, o desenvolvimento isso era no nosso tempo. Eu fiz jardim, pré, maternal, tinha maternal, jardim, pré. Não, agora é escola de educação infantil. e infantil por quê? Infância é diferente de criança, né? Infância está atinente a um direito de infância, que nem Na toda verdade, criança tem infância. acesso. Oi? Eu estou falando, a infância está relacionada ao direito. Criança já é, um ente, né, social de direitos. Já a infância é o direito que a criança deveria ter do direito de infância, de usufruir todos os benefícios A que estão na. infância, na verdade, é o período em que o ser humano Sim, é criança. Do nascimento, né? Do nascimento até 12 anos, que a gente sim, eu considera digo infância. pro ECA, infância é o Não, direito. daí termos jurídicos, né? Sim, Criança é considerada, infância é considerada até os 12 até anos, os né? 12 De anos. 13 anos para cima, a gente Até considera 12 anos adolescente. incompletos, sim, até 12 anos incompletos. Mas Vamos ver. dentro da infância ainda tem as fases, né? As fases da infância, né? Primeira Sim. infância, segunda infância, né? Puberdade, né? A Dentro pergunta da da Tantan. psicologia. Como é que fica quando os pais são analfabetos? Como eles podem ajudar as crianças? Pois é. Então, já vou incluir a tua pergunta nessa minha própria, nessa fala que eu vou fazer agora, tá, Magli? Bom, educação infantil eu falei. Agora vamos ver o ensino fundamental, que é do primeiro ano até o nono ano. São crianças de 6 a 14 anos. Bom, claro que é uma diferença grande entre 6 e 14, né? Porque a criança daí já é adolescente. Mas conforme a criança vai crescendo, ela tem mais condições de ficar mais tempo focada, atenta, ok? Já tem mais condições. E um adolescente também já tem mais condições. Mas, o que eu estou percebendo? Eu atendo crianças online, eu atendo crianças no consultório, nessa função eu estou atendendo online, né? Eu só estou atendendo a partir de 8 anos. Os pacientes que eu tinha, que eu fazia avaliação neuropsicológica, de menos de 8 anos, eu suspendi. Mas o que eu estou observando nas crianças que eu estou atendendo online? Que as escolas, daí eu vou colocar, porque eu acho que é importante, as escolas particulares, né, de um nível social e econômico melhor, estão lotando as crianças de atividades. Crianças de 8, 9 anos. Superlotadas as agendas. Lotadas, estressadas, com tantas atividades. E eu acho isso muito triste. Sobrecarrega, né, a criança. Sim, porque nós não estamos vivendo num momento, nós estamos vivendo um momento de tensão, de medo, de ansiedade, de depressão, de crise familiar, de crise financeira. Aí vocês podem imaginar como que essas famílias estão, e as crianças sobrecarregadas. E aí o que acontece? Daí vem a colocação da Mindly. Os pais têm que ajudar as crianças, porque elas não dão conta sozinhas de todas as atividades. Então, E é dever da sociedade também, não é só dos pais, não, viu? Segundo o ECA, é da sociedade também. Sim, mas nessa situação que nós estamos vivendo hoje, Tupá, essa responsabilidade está sendo em cima dos pais. Eu não estou tirando a responsabilidade dos pais. Eu acho que os pais têm que ajudar mesmo em momentos sem crise, né? Sem crise Principalmente os sanitária. pais, né? Claro, lógico, os pais têm que colocar hora para estudar, hora para fazer Que os isso testes. fique bem claro. Não estou defendendo. É. Não estou defendendo. Só que eu acho os exageros são sempre nocivos. Concordo. Então, tem essa questão do exagero. Porque a escola, agora vamos falar de escola particular, depois nós vamos para a pública, tá? A Tem escola uma grande particular. diferença. Muita diferença. A escola particular, ela continua cobrando as mensalidades dos pais, porque existe um contrato que tem que ser cumprido.
Para ela cobrar dos pais, ela tem que mostrar trabalho, certo? E ela tem que pagar os professores, os funcionários, blá, 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 né? Porque uma escola particular é uma empresa, como qualquer outra. Visa lucro. Lógico. Então, o que eles fazem? Eles sobrecarregam tantos professores, que eu também atendo professores, e que eu estou ouvindo o relato dos professores. Infelizmente, eu não consegui entrevistar nenhum, porque eu gostaria de entrevistar. Eu fiz vários convites, ninguém aceita, lógico, né? Tem medo de represália, né? É medo de represália também. Estão sobrecarregando tanto os professores quanto os alunos para mostrar serviço. Eu acho que este momento, pessoal, ele é riquíssimo para os pais ensinarem coisas importantes para os seus filhos, que não é história, não é geografia, não é matemática, não é português, não é inglês, não é alemão, não é espanhol, que é se organizar, que é ir para a cozinha e aprender a fazer um bolo, a fazer um pão, poder cuidar do jardim, ensinar, plantar alguma coisa, aproveitar esses momentos para que a gente não tem tempo para os filhos normalmente, aproveitar para viver, para ter esse tempo, para curtir a criança, para brincar de fazer teatrinho, de fazer casinha de boneca embaixo da mesa. O lazer é importante nessa fase, é a criatividade. É lógico, vai desenvolver outras questões extremamente importantes. Concordo plenamente. Né? E vai ser divertido, vai se aprender brincando, junto, através do afeto. Certo? Por outro lado, nós temos os alunos da escola pública, que são pobres, que não têm acesso à internet, que não têm computador. Gente, com o advento do celular, quase ninguém mais tem computador. Quase ninguém mais tem computador. Aí, assim, uma casa pobrezinha que tem um celular só para 5 filhos fazer aula online. Então. Com cartão, celular de cartão. Que não abre uma aula virtual. Sem falar nos lugares remotos que nem internet tem. Sim, eu falei, algumas zonas rurais, lugares afastados, comunidades ribeirinhas. Quer dizer, o Brasil é um mundo, o Brasil é uma Europa. Cada estado é uma realidade. Também questão da extensão territorial, né? Tem que levar em conta tudo isso. Então nós temos vários Brasis dentro do nosso país, né? Então, assim, e aí fica uns cobrando que tem que ter aula, outros cobrando que a prefeitura não disponibilizou, que o Estado não disponibilizou. Então, assim, gente, nem os professores têm computador, gente. Você sabe quanto ganha um professor da escola pública? É uma miséria, gente. Sem contar também, Magda, que muitas crianças vão lá para comer, se alimentar, né? Questão da merenda. Com certeza, com certeza. Gente, eu fui 15 anos diretora de escola pública. Eu tinha alunos que só comiam comida de sal, assim, comida, arroz, feijão, batata, na escola. E aí tinha algumas pessoas que diziam, Magda, tu vai servir feijão com arroz, massa, carne, às 4 horas da tarde? Gente, tem criança que só come aqui. Ele não almoçou porque a mãe foi trabalhar cedo e não deixou comida pronta porque nem tinha o que comer. Ele comeu um pão e saiu para a escola. Ele dormiu até meio-dia, levantou, comeu um pão seco e foi para a escola. Então, assim, esta é a realidade do Brasil. Da maior parte dos brasileiros. Não tem infraestrutura, não tem gestão, não tem fiscalização.
Ali tá falando aí, ó, verdade, ó, dados móveis de pior qualidade, sem uma mesa devida, iluminação, silêncio, alimentação. Quantas crianças iam para a escola só para comer? Aí a Sim, minha casa, meu quintal, a escola da Lorena emprestou computadores da escola para quem não tinha aparelhos e internet para quem não tinha internet. Olha, olha, que é bom, que bom. uma surpresa Mas, aí. mas será Fala que a é... sua cidade, ô Minha Casa Meu Quintal, para a gente saber aí. Como fica a situação crianças da zona rural? Então, e o acesso? Né? Já era complicado o acesso, a distância, se locomover. Imagina agora, né? Sim. Imagina agora como tá. Sem. A tal da Lita. Lá, Magda. E alguns estados irão adotar essas aulas remotas como hora-aula? Pois então, eu acho, como eu falei anteriormente, pessoal, cada estado tem uma realidade, dentro do próprio estado tem várias realidades, né? Nosso estado aqui, Rio Grande do Sul, tem várias realidades. Tem essa área mais metropolitana, é uma realidade, depois tem o interiorão, lá é outra realidade, né? A serra Extremos. é outra realidade. Então, assim, cada caso é um caso. A menor preocupação que eu teria enquanto gestão pública, né, era número de aulas, porque tem os dias letivos, né, os 200 dias letivos que são obrigatórios por lei, É certo? verdade. Tem isso também. Tem isso. Então, assim, a gente não pode fechar o ano sem ter os 200 dias letivos, certo? Isso é uma exigência do Ministério da Educação. Mas, pessoal, a gente está numa situação de pandemia. Se eu Calma. não tenho mais filho em idade de escola, né? Mas se eu tivesse filho, eu não ia querer que meus filhos fossem para aula agora nessa situação. Porque qual é o problema se ele vai perder um ano? Qual é o problema de perder um ano? O que é perder um ano, gente? É Diante de verdade. perder a vida. Olha quem chegou aí, Flávio Canuto. Muito obrigado pelo superchat, Flávio. E aí, tá tudo show? Boa noite, vim pela Fernanda, não estava recebendo suas notificações. Seja bem-vindo, Flávio, na minha, na sua, na nossa live. Fica à vontade aí. Estamos conversando aí com a Magda sobre os desafios da educação à distância, do ensino também, né? Amigo Fábio, obrigado. Então, é isso. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado pelo superchat. É complicado, né, Magda? É complicado. É uma situação, é assim, ó, eu acho, o que eu acho que, agora, supondo que eu fosse ministra da educação do país, Opa! a gente pode fazer suposições, né? Sim, lógico. Opa, seria maravilhoso, hein, a Magda? Deus me livre. Meus 15 anos de diretora me deram todos esses meus cabelos brancos. Mas, enfim, gente, esse ano a gente tem que aprovar todo mundo passa para o outro ano, certo? E se faz uma adaptação de currículo, adaptação curricular. Adaptação Ponto, curricular. ponto, sem Concordo. sofrimento para ninguém. Uma É ótima claro, solução. mas não é? Porque reprovar aluno que está tendo aula remota é um absurdo. Não dá. Eu É tenho uma uma nova menina que eu estou realidade, uma atendendo nova que adaptação. Tirou essas crianças, esses jovens, adolescentes, da zona de conforto deles, da rotina deles. E mas o agora essa mundo cobrança todo, o é o planeta mundo todo. todo, gente. Aí, diante de uma situação destas, nós vamos nos preocupar com reprovar aluno, aprovar aluno? Toca para frente e faz readaptação de currículo. Ponto. Vai dar trabalho? Vai. Mas tem que tirar esse sofrimento das mãos das crianças, dos adolescentes, dos professores e das famílias. Eu acho que a gente já está sofrendo demais com essa Sim. crise sanitária, com essa pandemia toda, gente. Não precisamos criar mais sofrimentos. Né? Então, quer dizer que o mundo, na sua opinião, então, Magda, o mundo mudou e a educação vem mudando com o ensinamento, o ensino à distância? É lógico que a gente tem que se adaptar, né?
eu sempre digo que a gente tem a tecnologia, ela tem que estar a favor da gente, Ser uma tá? aliada, A serviço da gente, né? Como aporte à sociedade, isso eu também a concordo. serviço da gente. A gente não pode ser escrava dela, né? Então, eu acho que a educação à distância, nesse momento de pandemia, ela é legal, desde que não tenha essa pressão, né? Essa pressão de reprovação, aprovação. Biológica, até física. Isso tem que ter, eu acho que isso, né? Eu acho que no nível de especialização é ótimo, porque levou a especialização aos lugares mais remotos, onde não tinham as pessoas não tinham a possibilidade de ter uma especialização, né? Principalmente professores, né? Professores que gostam de estudar mais, né? E ter a vida acadêmica mais longa. Nesse sentido, eu acho que é ótimo, né? Sim. Eu acho que é ótimo. A gente vai fazer um curso pela internet, a gente aprende de fato, desde que a gente esteja motivada para aprender, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que evoluir, sim, a educação tem que evoluir, sim. Só que na educação básica, eu acho que essa pressão, eu acho que está sendo, assim, eu não queria usar um termo preconceituoso, que é judiaria, que a gente usa, né? Sim. Mas eu acho, assim, muito complicado isso, sabe? Porque eu tô ouvindo relatos das pessoas, do sofrimento das pessoas. Então, Magda, eu sei da tecnologia, o que difere a tecnologia, se ela é boa ou ruim, é quem está atrás da tecnologia, não é? Isso, que nem a invenção do avião, que o homem depois usou para outros fins. Mas, no meu ponto de vista, mudou apenas o modo, né? Mas não mudou a essência da educação. Muda apenas o modo como chega, como alcança as pessoas. Afinal, uma das primeiras, né, formas de ensino à distância do mundo foi o quê? Foi o livro, não é? Afinal, a pessoa saía da cidade, levava um livro. Então, a distância começou com o livro. Então, é uma questão de adaptação. Só mudou porque se a gente pegar um livro e estudar um livro, a gente está aprendendo à distância, né? Aquele autor está nos ensinando aquilo. Sim, literalmente. Que está no livro. Eu reprovaria, já funcionou em outras épocas o ensino começar mais tarde, ano perdido, ninguém vai morrer e voltar um ano. É o que a Magda falou. Sim, Lita, só que se tu for reprovar todo mundo, sabe, vai ser aquela polêmica. Vou reprovar todo mundo, tu entende? O simbólico da reprovação vai causar polêmica. Então, aprova. Vai dar pano para manga. Então aprova e faz readaptação do currículo. Isso é muito simples, pessoal. É muito simples. Obrigado, Flávio Canuto, por mais um superchat aí, live top, Tupá, parabéns. Eu que agradeço a presença de cada um aí. Miriam Larrubia, Vida Real, boa noite, Miriam. Tupá com você. Fernanda tá aí, Cantinho da Shirley tá aí. Fernanda Andrade, show, amigo. Miriam Larrubia, boa noite. Pessoal tá aí. Cantinho falando, minha casa, meu quintal, como está a nossa princesa Lorena? A minha casa, meu quintal falou que a Lorena tem 7 matérias. Imagina o tanto de prova que não tem, tanto de atividade que não tem. Ela tá sobrecarregada? Me digam aí, ela tá sobrecarregada? Ela tá sobrecarregada? Lembrando que ela falou que lá emprestaram o computador. Raquel Mota! Raquel Mota Ribeiro, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Querida, deixa eu fazer um comercial do teu canal. Se inscreve no canal do Tupá. É muito legal, meu parceirão aí, Raquel. Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigado, Raquel. Eu vi a Raquel na sua live. Tive a oportunidade de ver a Raquel lá na sua live. Celuletismo, faz as aulinhas e passa todo mundo. É o que eu disse, né? Que legal. A Raquel é lá de Capão da Canoa, viu, Tupá? Lá onde meus pais moram. E o dia lá foi o convidado, né, de Capão também. Lá, o Gui falou que não gosta de escola. Lá, falou assim, Tupá, não, eu detesto escola. Olha aí já a crença limitante que ele tem de escola. Veja minha mensagem acima ali. Tupá, vou cancelar e refazer a inscrição para ver se normaliza a notificação. Tranquilo, amigo, fica à vontade aí. Lá, em primeiro lugar, a vida. É isso, direito à vida. Com certeza, gente. Tá tudo no mesmo artigo 5º da Constituição, mas a vida é essencial. Sem a vida, né? Não, é só perguntar para uma mãe de criança. Criança,
você colocaria, você mandaria para o seu filho para a escola num momento desses? Mas eu não podia me prender que eu não ia mandar. Então, Magda, questão das crianças. Durante essa pandemia, eu percebi que algumas organizações ligadas à educação se posicionaram contra o ensino infantil à distância. Mas diversos outros especialistas, renomados inclusive, e escolas, eles defendem essa adaptação desse ensino. É muito, então, né, É como eu diverso. falei, Tupá, se for assim, ó, uma aulinha Tem que ser segura e curta, produtiva, né? Tem que ser uma segura e aulinha produtiva. curta, bem recreativa, lúdica, para ele ver os amiguinhos, para ele ver a professora, tudo bem, isso é legal, entende? Sim, O sim. problema é a cobrança. Cobrança. É a cobrança, aquela cobrança enorme de uma criança tão pequena. E o governo quer mostrar trabalho, né? E às vezes é do modo equivocado, mas. É. Então, já falamos de escola pública, escola particular, falamos da graduação. E para encerrar, quais seu posicionamento aí, suas considerações finais? Fica à vontade, Magno. Então, só para. Não falamos de ensino médio, né? Dos adolescentes. Sim, então vamos falar do ensino médio. Só para fechar, então, o ensino médio. O ensino médio são adolescentes de 14 anos para cima, né? De 14 a 18 anos, mais ou menos. E eu acho que eles têm condições, sim, de fazer, né? Também acho. Ensino à distância e eu acho que tem que ocupar, né? Eu acho que os adolescentes, eles têm muita energia, eu acho que tem que ocupar. Então, lembra que eu falei lá no início da minha fala? Lá no início eu falei que cada etapa é diferente. É uma etapa diferente da vida. Um adolescente de 15, 16 anos, ele tem toda a energia, ele está o dia inteiro em casa, então ele pode estudar 2, 3, 4 horas por dia. Porque ele vai ter o resto do tempo. Né? E aí, assim, normalmente ele tem mais conhecimentos também da tecnologia, né? Tirando a questão dos adolescentes menos favorecidos, enfim, né? Mas ele tem condições cognitivas para estudar mais tempo, para se focar e para continuar os seus estudos. Mas as crianças menores, eu acho que é bem complicado. É complicado. É questão de todo o desenvolvimento, a rotina, a dispersão. É complicado. É complicado, sim. Quem tem criança sabe. Eu sei porque minha filhada direto vem aqui e fica acompanhando a aula. Aí tá brincando, dispersa rápido. É questão de 5 minutos e até menos. Dependendo da idade, 4, 5 anos, elas ficam 10 minutinhos, 5. Aí eles mandam atividades, fazem, tira foto. Algumas estão postando coisa em Facebook, fazendo concurso de desenho para votar. Essas atividades mais lúdicas, elas são válidas para manter válidas. As crianças em atividade, motivadas, criativas. Isso é válido. O que eu sou contra é de ficar puxando e estressando as famílias em si, né? Até porque isso acaba sendo motivo de violência, às vezes, até dentro de casa, né? Que a gente sabe que está aumentando também. Aumentou, né? A violência domiciliar, né? Doméstica. A violência doméstica aumentou aí. Exatamente. A porcentagem altíssima. Sem contar também um lado positivo, né, Magda, de tudo isso. Os pais têm um acesso, têm maior tempo com os filhos e sabem o que eles estão fazendo ou não. E dá para dedicar mais atenção a eles nesse momento. Sim. O lado bom é esse. Claro que a gente sabe que muitos pais estão trabalhando, né, em home office. Mas penso bem, estão trabalhando em home office, mas olha só, eles não têm o tempo, eles não têm o tempo que eles perdem se deslocando para o trabalho, né? Que eles pegam um ônibus ou mesmo que dirijam para o trabalho. Então, é lógico que ele tem um tempinho a mais, né? Com as crianças. Sim. Então, assim, eu acho que é importante os pais sempre ter um tempo para o seu filho, porque não é
quantidade de tempo que se passa com teu filho. É a qualidade do tempo. Se tu tem 15 minutos que tu senta no chão, tu vai brincar de boneca, que tu vai brincar de carrinho, tu vai jogar um joguinho, que tu vai ver um filmezinho com teu filho, tá bom. De Não precisa. qualidade. Eu sempre digo, a pior mãe é a mãe 24 horas. A mãe 24 horas é aquela que enche, Sufoca. que sufoca, que enche o saco mesmo da criança, que não tira tempo para ser amorosa, para brincar, entende? Verdade. Essa é a pior mãe. É verdade. É. Eu moro com a minha mãe, né? Mas minha mãe faz tudo pra mim, graças a Deus. Inclusive, sempre esteve do meu lado aí, inclusive na fase, uma das piores fases da minha vida, que foi a dependência química, ela estava ali firme e forte, guerreira. Mas, e também tem pais ausentes, né? Tem uns que são super protetores e tem os ausentes. Mas são os complicado. extremos, os Preciso extremos dosar, né? são A dosagem, o nocivos. equilíbrio. Necessário o equilíbrio. Os extremos são nocivos. São nocivos, os extremos são nocivos. Um pai superprotetor, ele é nocivo para o filho, porque quando eu faço pelo meu filho, eu estou dizendo, sem palavras, para ele que ele é incapaz de fazer sozinho, que ele é incompetente. Sim. Quando eu faço sempre pelo outro, né? Verdade. Então, o pai superprotetor, ele vai criar um filho inseguro. Vai ficar inseguro. Inseguro, porque sempre tem alguém para falar prazer por ele. Eu não sou capaz de fazer. Não vai se socializar como deveria ser, né? Porque vai ficar muito na bolha. É criado como se fosse uma bolha. E um pai ausente também, né? Aquela criança criada sozinha, porque sabe? Precisa de uma base, né? Também vai ser um adulto inseguro, porque ele não tem aquela segurança de, se eu precisar, o meu pai vai estar ali, se eu precisar, a minha mãe vai estar ali. Então, o bom senso, como diz o meu amigo Tupá, bom senso, respeito, é a sabedoria. O bom senso. Eu estou ali quando meu filho precisar. Eu ensino quando ele precisar. O que ele souber fazer sozinho, ele vai fazer sozinho. Autonomia. Desenvolver autonomia. Verdade. Entende? Então, não faça as tarefas escolares para o seu filho. Explique se ele não entendeu, mas ele vai fazer. Porque ele é capaz de fazer. Eu vejo pais fazendo as tarefas para os filhos. Para facilitar. Porque é mais fácil ir lá e fazer as continhas do que dizer para ele, não, meu filho, é assim que faz, 2 vezes 3 é 6. Questão do tempo, a paciência, leva muita coisa em questão, né? Cada caso é um caso. Mas é bem isso mesmo. Magda. Eu crio meus netos, os pais são ausentes. Vamos lá, espera aí. A Chile está falando. Isso é muito comum, né, Chile? Os pais são ausentes e as avós assumem. Terceiriza para os avós, não é, Magda? Terceiriza para os avós, Isso é muito comum. E não é certo, porque quem faz o filho tem que criar o filho. Olha aí, ó. Tá vendo? E logo, logo, a tal da Alita vai subir, uma especialista em maternidade aí, né, Magda? 4 filhos. 4 filhos, gente. Tem filho de todas as idades ali. Sei que a Magda agora tem um compromisso, né, Magda? Você... Eu faço parte de um projeto chamado Sinfonia. Posso falar? Sim, pode falar. Faço parte de um projeto chamado Sinfonia Diferente, que é sessões de musicoterapia para crianças e adultos também, mas mais crianças autistas. E esse ano, em função da pandemia, a gente está fazendo online, né? E hoje, às 9 horas, tem uma reunião da equipe. Então, eu vou dar um pulinho lá na reunião, que é tudo aqui no computador mesmo, né? Eu vou dar um pulinho na reunião e, se der tempo, ainda volto para cá. Tá, Tupá? Muito legal o projeto. Parabéns pela iniciativa de vocês. Lindo, é muito lindo o projeto. Tem Pena canal, tem site, tem alguma coisa? Ainda não? Tem canal, Sinfonia Diferente. Sinfonia Diferente, então é o nome do canal. Depois, em uma outra live, eu vou divulgar aqui.
Eu até quero fazer uma entrevista com a nossa coordenadora, porque tem no Brasil Magda, todo, né? qualquer coisa, depois você pega o link do canal e pode jogar aí, tá bom? Fica à vontade. Legal. Legal. Tá? Você gostaria de pessoal? fazer as considerações finais, só para fechar, então, os desafios Olha, o que do eu ensino queria básico à dizer distância? para vocês, enquanto pais e mães e avós, que estão aí cuidando dos netinhos, assim, ó. Pessoal, aprender tem que ser tão lindo quanto brincar. Aprender tem que ser tão lindo quanto brincar. Porque se a gente só aprende mesmo se a gente tiver amor por aquilo que a gente está aprendendo, estudando. Tá? Então, assim, ó, tente transformar as atividades escolares em brincadeiras divertidas, tá? Não fiquem cobrando as crianças de uma forma chata. Isso vai fazer com que eles odeiem a escola, como a equipe Working falou ali. Eu odeio a escola. Por quê? Por que ele odeia a escola? Porque a escola foi um lugar de cobrança. Nunca foi um lugar de prazer e de ser feliz. A escola tem que ser um lugar para ser feliz. E a aprendizagem tem que ser... aprendizagem tem que ser uma coisa boa, agradável, que nos... Suave. Isso, que nos faça entrar em flow. Que depois eu explico para vocês o que é flow. Flow. Eu não sei. Depois eu explico. Vou deixar aí. Vai deixar tá? essa... Muito obrigado, Magda, pela sua colaboração. Fico muito feliz sempre em revê-la e contar com a sua participação aqui na minha. Eu que agradeço. Live. Estarei muito sempre aqui, mesmo. sempre que me chamarem. Assim que você pode mandar o link aí do projeto, beleza? Vou pessoal, mandar o link do canal, se inscrevam, tem pouquinhos inscritos, pessoal. Projeto, tá? Vamos lá. E é tudo trabalho voluntário, então a gente não recebe nada para trabalhar. Então, o projeto se sustenta com patrocínios, né? De empresas e tal. Obrigadão, então, Magda. Tenha uma boa noite de segunda-feira. Se der, eu volto ainda. Beleza. Tá bom? Tenha uma espetacular semana para você. Muito obrigado, viu, Magda? Obrigado beijo, mesmo. gente linda. Beijo. Só por hoje, só por Deus. Só gente linda nessa live. Obrigado, Tupá, querido. Nós que agradecemos. Obrigado.